Graça e paz, meus queridos irmãos. Hoje nós estamos aqui com mais um podcast, Podes Crer. Nós somos da Igreja Batista, você é muito bem-vindo aqui. E hoje nós temos um assunto muito importante, muito interessante, que deve ser do conhecimento de todos. Hoje nós iremos falar sobre o sedentarismo. E acredite, o sedentarismo tem um número alarmante, principalmente aqui no nosso país, no Brasil. E para tratar desse assunto, nós temos um convidado aqui muito especial, Ronaldo Pereira, que vai estar se apresentando aqui para vocês. Ronaldo, fica à vontade. Paz e graça, Emerson. Paz e graça a você que está em casa, que está nos acompanhando. É um prazer estar aqui. Eu sou Ronaldo Pereira, sou educador físico há 35 anos, praticante já de musculação há 41 e 25 já como treinador particular. Sou um estudioso da área, apaixonado aqui pelo esporte. Espero poder contribuir com vocês hoje. Vamos bater um papo forte aí. Com certeza. Vai contribuir muito. Para nós entendermos, Ronaldo, o que é o sedentarismo? Porque hoje as pessoas acham que o simples fato da pessoa estar com sobrepeso, ter problemas de saúde, significa que ela é sedentária. Mas nós sabemos que não é bem assim. Gostaria que você deixasse claro para o pessoal de casa, que está nos assistindo agora, o que é o sedentarismo? Para entender o sedentarismo, a gente precisa mergulhar um pouquinho na fisiologia. Existe o que a gente chama de metabolismo basal, que é o número de calorias que você precisa para vegetar. Quanto você precisa comer para existir, sem fazer nada. Você vai ficar em casa deitado, tá certo? Então vamos chamar esse número de 1.500 calorias. É o que você precisa. É só um número hipotético, tá certo? Ok. Só que você não faz apenas isso. Você vai sair para trabalhar, você sai de carro para trabalhar, ou toma um ônibus para trabalhar, você chega no trabalho, se senta, você vai estudar, enfim. Então você tem que acrescentar um número de calorias que você tem que ingerir para que você possa ter força e energia para executar as suas funções do dia a dia. Quando você tem um gasto calórico, ou seja, quando você tem um dispêndio de energia que chega a ser irrisório, que é bem perto daquilo que você precisaria apenas para vegetar, significa que você não tem muita atividade. Logo, você é considerado um sedentário. Então, aquelas pessoas, por exemplo, que caminham apenas, são sedentárias. Aquelas pessoas que fazem força para não ter esforço nenhum, são sedentárias. Existe o sedentário que está acima do peso e tem o sedentário no peso e abaixo do peso. Tem até gente que está bem abaixo do peso que é sedentário. Então, quando eu começo a consumir mais do que eu gasto de energia, começa a gerar esses problemas. Você passa a ser obeso, mas você não gasta o que você consome. Tá certo? O problema não é nem só a ingestão, é o gasto. O sedentarismo está mais relacionado ao gasto do que à ingestão calórica. Então, você está em casa, você come. E normalmente come o que é fácil, o que é gostoso, o que é prático. Você vai comer junk food, não tem jeito. Aquilo é bem calórico e fácil e gostoso de comer. Quem não gosta de comer algo diferente, não é? Mas você acaba não gastando aquele pool de calorias. Então você se torna sedentário. O seu corpo é lento, ele é preguiçoso, ele tem um metabolismo preguiçoso, ele não queima gordura, ele acumula. E existem níveis Sim. de sedentarismo? O sedentarismo, hoje, ele é dividido em 4 níveis. O sedentário nível 1 é aquele que tem por hábito ter uma atividade física leve. Eu vou diferenciar para você atividade física de exercício físico. O exercício, ele tem um protocolo, ele tem um começo, meio e fim. É como você jogar um futebol, um voleibol, você tem regras ali. É como você ir para academia e ter um treino pré-estabelecido. A atividade física é quaisquer coisas que você possa fazer. Então você caminhou até a padaria e voltou. Você teve uma atividade física. Então, ela é de baixo gasto calórico, você não tem uma aceleração cardíaca para aquilo, tá certo? Você foi em ritmo de passeio, ritmo de shopping. Então, esse é o sedentário nível 1. Mas ele faz isso todo dia, ele tem um hábito. O sedentário de nível 2, ele faz a mesma coisa, mas não todo dia.
não é rotina. Então ele vai ao mercado uma vez por semana. Ele traz uma sacolinha na mão uma vez por semana. Ele tem uma atividade, mas é menos do que o sedentário de nível 1. O de nível 3, ele já se esforça para não fazer nada. Ele vai de carro no mercado, mesmo que seja um quarteirão ou 2. E o de nível 4 é o mais preocupante. É o que passa a maior parte do tempo deitado. Ele fica cativo a uma tela, pode ser a TV, pode ser o computador de trabalho, mas ele fica deitado o dia todo. Ele sequer caminha muito em casa. Esse é perigoso. Então, o fato da pessoa, às vezes, não praticar a atividade física não significa também que ela não seja uma sedentária. Exatamente. Você entendeu bem, é isso mesmo. Todo aquele que está parado, que não tem um gasto calórico, então assim, essa pessoa que só faz isso, eu dividi aí em 4 níveis sedentários. Todos eles não são considerados ativos. Entendeu? Uhum. Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, são sedentários, são grupos de risco. E qual o percentual de sedentário hoje no Brasil? O IBGE mostrou que o Brasil é o maior país da América Latina em todos os sentidos, não só em território, inclusive em número de sedentários. Hoje, 1 a cada 2 brasileiros é sedentário. E esse percentual dividido por faixa etária mostra que entre os jovens esse número é alarmante, Emerson. Esse número mostra que 8 a cada 10 jovens acima dos 14 até os 23, 24 são sedentários. 8 a cada 10. Então, o número de jovens é maior do que os adultos. Exatamente. E isso hoje, graças, em grande parte, ao uso da tecnologia. Os jovens são mais voltados à tecnologia. Muito dependentes de um celular, de um tablet, está sempre jogando, ele está sempre entretido com algo de realidade virtual, com algo na internet, então ele se abstém de fazer qualquer coisa de atividade. Antigamente, você ia no correio, botava uma carta lá. Hoje não, hoje você manda um WhatsApp. E eu acredito também que esse avanço tecnológico acaba comprometendo a qualidade de vida das pessoas. Inclusive nas academias. Acho que você pode falar com muito mais propriedade do que eu, porque a sua vida é dentro da academia, porque você é um educador físico. As pessoas têm muita dificuldade em ter um treino de qualidade por conta da tecnologia, do celular, do tablet, que ele está ali 24 por 48 horas ligado ali. É verdade. É exatamente isso. A gente chega a brincar na academia porque o estilo de aluno que nós temos hoje, o perfil de aluno que você encontra hoje na academia, ele vive no mundo dele. Todos lá andam com fone de ouvido. Todos. Ou estão ouvindo música, ou estão assistindo a um podcast, por exemplo. Tomara estejam ouvindo este, né? Se você está ouvindo a gente aí, ouça durante o seu treino, você vai melhorar. Mas as pessoas acabam entrando em rede social e acabam descansando mais do que deveriam. Então, a pessoa que tinha que cumprir um treino no determinado equipamento, além dela não se propor a revezar aquele equipamento com outra pessoa, ela fica ali enrolando. Então, quando eu tenho um aluno que eu preciso usar o equipamento e eu vejo que a pessoa está entretida, eu não pergunto quanto tempo falta ou quantas séries faltam, quantas mensagens faltam para você. Aí você vê que a pessoa volta para a realidade rapidinho e desanda. Já se liga, e acelera. Exato. A academia não é dele, né? Exatamente. Aproveitando desse assunto, o Ronaldo, o que é esse pescoço tecnológico que as pessoas estão falando hoje? Pescoço tecnológico é algo que tem preocupado muitos ortopedistas. Hoje as escolas têm feito muitas campanhas contra isso, inclusive. O uso do celular e a pessoa inclina a cabeça para ficar vendo o que tem nele, faz com que você tenha uma alteração na coluna cervical. Quando você tem uma postura ereta, você tem aproximadamente um equilíbrio da sua cabeça na casa dos 7 quilos. É mais ou menos o que pesa a sua cabeça. Quando você inclina esse pescoço e permanece com ele inclinado, esse pescoço ele vai aumentando a sobrecarga nos discos intervertebrais. 4 vezes mais. Chega a pesar 30 quilos a cabeça. Nossa. Isso vai danificando o disco intervertebral e acaba gerando hérnia de disco, com irradiação para o braço, dormência nos dedos. Isso é o pescoço tecnológico. E você tem uma quantidade em percentual hoje? Quantas pessoas já sofrem
desse pescoço tecnológico? Olha, é na casa dos 80%. É quase o mesmo número de sedentários, porque todos eles estão cativos ali, ó. Começa a olhar, começa a observar os adolescentes. Eles têm um pescoço Para baixo. Pra Fica baixo. olhando para baixo. Isso. E isso vai trazer consequência futura, Emerson, porque hoje são jovens, a musculatura ainda está resistente, mas a própria inatividade vai fazendo com que essa musculatura ela se torne sarcopênica, ela se torne atrofiada. Então, ela começa a não reter tanto mais a cabeça no lugar. Isso vai trazer consequência. Pode escrever. Isso é... Eu acho que isso é até para você que está em casa, nos assistindo, é muito importante a gente começar a se policiar. Exatamente. Sobre isso. Porque uma coisa é quando a gente não tem a informação. Mas a partir do momento em que nós temos a informação, a gente tem que ter consciência que nós temos que mudar os nossos hábitos. E hoje a gente entra no metrô, no ônibus, às vezes as pessoas estão ali num ponto de táxi, num ponto de ônibus, elas estão com a cabeça baixa, né? Primeiro que elas se tornam vulneráveis. Exatamente. Eu, por ser da segurança Exatamente. pública, a gente trata muito desse assunto, a pessoa tá de cabeça baixa, então ela tá numa visão túnel ali, ela só está olhando para o celular. Não se liga no que está acontecendo ao redor, fica desatenta, isso pode gerar diversas situações ali, como um furto, roubo, qualquer tipo de situação, e tá comprometendo também toda a saúde da coluna, né? E comprometendo a saúde da coluna, esse problema que é gerado na coluna, tem alguma reversão? Sim. Tem hoje corretores posturais, tá certo? Se eu te pedir para falar, arruma a coluna, na hora você arruma. Mas é só naquele momento, porque dali a pouquinho você já volta, porque é algo que já está consolidado. A sua configuração comportamental ela foi alterada. Então, quando eu recebo hoje um aluno na academia, a primeira coisa que eu faço, a correção da postura dele. Enquanto ele está ali comigo, ele está corrigindo. É só ele começar a descer a escada para ir embora, o ombro cai, a cabeça baixa. Então eu peço para que ele compre um corretor postural. É baratinho, você encontra isso no Mercado Livre. Fazendo merchan. Você encontra isso na internet. Você usa um corretor postural, custa 30 a 35 reais. Mas só para fazer o exercício ou para utilizar durante o dia? Fora da academia. Você não usa para exercício, mas você vai trabalhar, você bota ele te arruma. Você corrige a postura. Na hora. Ele coloca o seu ombro no lugar e levanta a sua cabeça. Bacana. Em 2 meses de uso, normalmente você tá arrumado. É muito legal. E pouco divulgado, né? E é uma solução prática e barata. É verdade. Custa em torno de quanto mesmo? 35 reais, 40 reais. E sai mais barato que uma cirurgia futura, muito né? mais. Sai bem mais barato. Então, Ronaldo, para quem vive uma vida sedentária, quais são os exercícios que a pessoa deve fazer para sair desse sedentarismo? A Organização Mundial da Saúde, ela prescreve um protocolo para isso, Emerson. Ela diz que você tem que fazer entre 75 a 150 minutos de exercício de cardio ou exercício aeróbico de média a alta intensidade, nada de caminhadinha, ou de 150 a 300 minutos em intensidade mais baixa, aliado a exercícios de força. Só o cardio não é suficiente. Aquele pessoal que diz, mas eu faço uma caminhada. Ok, a condição cardiorrespiratória vai ser favorecida, mas as tuas estruturas musculares não. E exercício de força, o seu pesado, aquele exercício que é difícil para você, não é o meu pesado ou o pesado de outro, não. É aquilo que vai consumir o teu esforço, mas na casa de 75% a 85%. Então, tô falando de um esforço vigoroso. Não é um esforço tão simples, não basta ir à academia. É preciso treinar também, treinar duro, porque senão você não rompe com esse estado de letárgico do sedentarismo. Entende? E para quem tá levando essa vida sedentária, quais são os exercícios ideais para uma pessoa que está sedentária, mas está querendo sair do sedentarismo, quer voltar a praticar atividade física, corrida? Quais são os exercícios ideais para a pessoa começar? Então, as pessoas elas costumam ter preferência por uma atividade. É legal que isso exista. Eu gosto de jogar futebol, ok. Eu gosto de pedalar, ok. Eu gosto de correr, ok. Eu gosto de caminhar, ok. Caminhar aceleradamente, ok. Então, começar por aí é bom, mas é só um começo.
É só um começo. Eu costumo dizer que quaisquer atividades que você faça ao ar livre, seja com bola ou sem, seja individual ou coletiva, era como você pegar um carro e colocar numa pista para correr. Mas você precisa levar esse carro para oficina, você tem que preparar esse carro. Então, por mais que você comece por ali, você vai ter um começo e vai acabar parando logo se você não chegar dentro de uma academia e não fizer fortalecimentos específicos. Você precisa fazer exercício de resistência. Você tem de fazer força. Você tem que impor ao seu corpo um desafio para que ele possa romper com aquela homeostase, ele possa romper com aquele estado letárgico e sim te leve a você a concluir a sua atividade que você tem prazer de uma forma mais sensacional. Aquilo que te libera beta-endorfina, que te dá prazer em fazer, sabe? Mas se você não fizer uma preparação, não é diferente do que hoje fazem os atletas profissionais. Só vamos fazer cada um dentro da sua perspectiva de intensidade. Mas os jogadores de futebol, de voleibol, os nadadores hoje, olha o tamanho deles. Antigamente a musculação era um mito. Quem nada não pode fazer musculação. Lembra disso? Sim. Quem joga basquete não faz musculação. Nós tínhamos aí o Oscar Schmidt, era cada um no seu quadrado, né? Olha o pessoal da NBA. Olha, são tanques de guerra. Entendeu? Vão ser longevos e tem hoje uma habilidade, tem hoje uma apresentação, eles dão um show muito maior. A verdade para nós também. Mas, Ronaldo, quando a pessoa vai fazer atividade física, ela precisa, de repente, frequentar uma academia para pegar um peso, carga, ou ela pode fazer exercício em casa utilizando o peso do próprio corpo? Ela pode, mas é o seguinte, você vai esbarrar em outras coisas. Quando você vai a uma academia, você tem valores agregados. O primeiro deles é o valor financeiro. Quando você paga, você está pagando uma mensalidade, você atribui um valor àquilo que você está fazendo. Certo. Aqui fala, puxa, eu paguei, eu vou. Você vai ter uma instrução, você vai ter equipamentos que te induzem a fazer o exercício. De repente, você vai ter um amigo que vai junto, ou outro amigo que vai junto. Então, você passa a ter um convívio em sociedade, tá certo? É errado fazer em casa? Não. Mas você acaba deslocando aquela necessidade dentro de uma escala de valores, ela vai indo para baixo. Você chega na sua casa e fala assim, puxa, eu tenho uma rotina aqui, eu vou fazer 3 séries de 20 flexões, eu vou fazer abdominais, eu vou fazer alguns agachamentos. Aí você chega em casa e fala assim, não, mas eu tenho que trocar a resistência do chuveiro, eu tenho que preparar o jantar, eu tenho que cuidar do meu cachorro, eu tenho que levá-lo para passear, o exercício vai ficando. Você entende? A pessoa acaba desistindo, não evoluindo, ela acaba desanimando. É só esse o problema. Mas muita gente que segue um programa em casa de forma disciplinada, chega lá. Okay. Entende? E o fato das pessoas não praticar o exercício, elas acabam ganhando peso, né? E isso pode até gerar uma chamada síndrome metabólica. Isso. A síndrome metabólica é o seguinte. A síndrome metabólica, você bate o olho na pessoa, você identifica. Qual é o primeiro e maior sintoma da síndrome metabólica? Um abdominal proeminente. Aquele barrigão saliente. Cheio de... salientão. Aquele umbigão redondão. Então, quando você bate o olho, você vê essa cena, você pode ler. Ele tem pressão arterial elevada, ele tem diabetes do tipo 2, que não é congênita, ela é desenvolvida, ou resistência à insulina. Ela tem aumento dos triglicérides, ela tem aumento do colesterol ruim, diminuição do colesterol bom. Então, tudo isso é o quadro da síndrome metabólica, entendeu? Síndrome significa que um conjunto de sinais e sintomas que mostram alguma patologia. E a síndrome metabólica é essa, é um colapso metabólico. E interessante que o colesterol elevado, a pressão arterial elevada, o diabetes, eles vão se desenvolvendo, Emerson, silenciosamente. Mas qual que é o grande sinal? A protuberância abdominal que vai crescendo. Então isso é a síndrome metabólica. Entendi. Às vezes o camarada tá lá, o braço tá fininho, a perna também, mas a barriga tá saliente. Gigante, é isso. Se ele fizer os exames, mas não deu nada ainda. Pode não ter dado nada ainda, mas quando vier, chega e chega com força. E essa barriga aí, como é que faz? Porque assim, ó, quando eu treino abdômen, eu sei que é complicado.
A pessoa às vezes quer ter um abdômen definido, quer ter o abdômen ali todo quadradinho. É difícil você trabalhar essa parte do corpo. Como que eu tenho que fazer para ter um abdômen assim menos saliente? Primeira coisa, a gente tem que derrubar um mito. Que o exercício abdominal faz você perder barriga. Isso não existe. Aquela gordura, ela é sistêmica. Ela está localizada no abdômen, mas a perda dela, ela é sistêmica. Se você fizer musculação geral, você vai treinar peitoral, contribui para você perder aquela barriga. Se você treinar agachamentos, contribui para você perder aquela barriga. Se você treinar costas, eu estou falando dos grandes grupos, contribui. Por quê? Porque você vai ter dispêndio energético, você vai ter aumento do volume muscular e a massa muscular, quando você adquire, ela vai comendo gordura em repouso. Muito mais do que você fazer abdômen. Quando você faz o exercício abdominal, você trabalha a musculatura abdominal. Mas entenda o seguinte, imagina a musculatura do seu abdômen. Só imagina. Agora imagina que você está com uma blusa por cima. Um blusão. Entendi. Bem grande. O músculo fica lá dentro, escondido, e a gordura cobre tudo. Cobre tudo. Mas quando você faz o abdômen, encurta a sua blusa em algum momento? Não. Ela vai ficando mais curta? Não. Mesma coisa com a gordura abdominal. Nossa. Mesma coisa. Entendeu? Então a pessoa, vou fazer 500 abdominais por dia. Não resolve de nada em termos de definição abdominal. Porque o abdômen ele pode até estar definido, mas ele está embaixo de um tecido enorme de gordura subcutânea. E a alimentação? Tem algum tipo de alimentação que aumenta mais a gordura ali no abdômen? Tudo a ver. Hoje, a alimentação fácil, aquela alimentação gostosa, o pessoal mergulha nos alimentos processados. Então, salsicha, se você soubesse o que vai na salsicha, você nem pronunciaria a palavra. Então, salsicha, frituras, salgadinho, refrigerante, aquilo que a gente meio que sabe já de açúcar, fritura, condimentados, essas coisas são terríveis. Elas têm alto valor calórico em pequenas porções de alimento, entendeu? Entendi. Então hoje você não precisa passar fome para você fazer dieta. Você tem alimentos que você come que te trazem saciedade, que não te deixam com fome, mas em pequeno volume. Então se você divide hoje, você faz uma refeição, por exemplo, básica, tá? Não é um modelo a ser seguido, é só um exemplo, tá certo? Então você faz hoje um prato com 150 gramas de arroz, com 80 gramas de feijão, com uma carne, seja ela qualquer, seja de frango, seja peixe, ou seja um bife de carne vermelha mesmo, mas com 120, 130 gramas. Você tem ali salada, você tem ali umas fontes de gordura boa, você tem algumas castanhas junto que você come. Você vai fazer a refeição de pequeno volume e você não vai ter fome, porque a gordura traz saciedade. Gordura boa. As castanhas, elas são fontes de gordura. O azeite é fonte de gordura boa. A proteína traz saciedade. E o carboidrato, ele instiga você a comer mais. Então, uma pessoa que tem o hábito de comer carboidrato, ela entra num círculo vicioso. Entendi. Se você come um prato de 500 gramas de macarrão, daqui a pouco você tem fome de novo. Porque ele digere rápido e fala assim, preciso de comida. Então você vai comer de novo. E aí as pessoas acabam viciando em comer muito porque comem errado. Então o simples fato de você não comer gordura não significa que você não vai engordar. Entendi. Entendeu? E se a pessoa quiser mudar os hábitos alimentares, ela deve tirar tudo de uma vez ou regradamente ali? Não, olha bem, o segredo da alimentação é o seguinte. Você faz um cálculo metabólico de quanto você precisa para sobreviver. Nós falamos sobre isso no começo, taxa metabólica basal. Lembra? Certo. O quanto de calorias você precisa para sobreviver. Ah, mas eu treino, eu trabalho e tal. Então, vamos supor, você precisa de 2.000 calorias no dia para viver e fazer as suas atividades todas. Então, você vai trabalhar com uma dieta com um déficit pequeno. Ela tem que ter de 300 a 500 calorias no máximo a menos. Você vai fazer uma dieta de 1.500 ou 1.700 calorias. Se você reduz muito mais do que isso, você não emagrece. Eu vou te falar por quê. O teu corpo, ele entende que você comer menos é um ato de agressão. Você está querendo levá-lo à morte. Então ele diminui a sua taxa de queima de gordura, ele diminui o teu metabolismo para que você tenha uma sobrevida. Entende? Por isso que as pessoas que fazem uma dieta muito radical, elas começam a perder peso, mas elas perdem massa muscular e acabam conservando a gordura. E é tudo que a gente não quer, porque a massa muscular é contrátil
ela é útil, ela é funcional, ela consome gordura, mas você começa a queimar massa muscular e começa a guardar a gordura. Então você começa a ver muito falso magro, por exemplo. Você olha a pessoa, ela é esguia, mas se você vai ver o percentual de gordura dela, às vezes é acima de 35%, 40%. Então tem essa diferença. Quando num homem, o desejável seria de 10 a 15 e para uma mulher de 15 a 20. Legal. Ela acaba tendo o dobro de gordura, mesmo sendo fininha. Entendeu? Antigamente, as dietas, os médicos davam a tal da bolinha, lembra disso? A pessoa parava de comer. Ela perdia peso. Ok, na balança tá tudo certo, mas internamente estava tudo errado. Porque tem muita gordura e pouco músculo. Exatamente. Então, Ronaldo, o sedentarismo, ele causa obesidade? Não necessariamente. Não necessariamente você vai ter um ganho de gordura acima do normal. Não. Você tem aquela pessoa que é magra e ao mesmo tempo sedentária. Ela vai obedecer o padrão genético dela, tá certo? Agora, é muito comum que aconteça exatamente o que você perguntou. Não necessariamente, mas o mais comum é que sim. A pessoa, como ela não tem um gasto calórico e ela tem um estilo de vida que é mais recluso, ela poupa atividades físicas de qualquer ordem, ela, por outro lado, começa a buscar comida fácil. Então, o fast food, o junk food, ela vai comendo tudo que é gostoso, ela está em contato com a mídia e a própria mídia te traz um bombardeio de opções. Então, é um salgado, um doce, um refrigerante, são alimentos ricos em gordura saturada, em açúcar. São gostosos, isso tudo traz sabor ao alimento, mas ela vai acumulando gordura e o metabolismo vai ficando lento. Entendi. Você entendeu? Ele não vai queimando a gordura na velocidade desejada. O que acontece é que devagarzinho você vai ativando os seus adipócitos, que são células de gordura, e eles vão se enchendo. Eles são que nem buchinhas. Pensa numa bucha seca e você coloca ela na água, ela vai inchando. Os adipócitos vão fazer isso. Então elas vão se enchendo de gordura e é um regalo. E você não vai dando conta. De repente você aumentou um número na roupa, mas nós temos aquela tolerância elástica. Então devagarzinho você vai aumentando. Quando você vê, você está irreconhecível. Entende? Essa é a grande realidade de muita gente. Quando você fala, como que eu cheguei aqui? Foi passo a passo, mas você chegou. E na questão da obesidade, Ronaldo, tem muitas pessoas que elas recorrem a medicamentos. Que quando a pessoa ela cai em si, que realmente ela tá com muita gordura, ela precisa perder peso, ela vai recorrer a um médico para poder receber um medicamento para auxiliar ela a perder peso. É perigoso? Sim, bastante. Não tem atalho, sabe, Emerson? Antigamente nós tínhamos aí a tal da bolinha, que a pessoa perdia peso de qualquer jeito, mas muito da massa muscular ia embora ali. Hoje os médicos têm uma linha bastante interessante. Desde ansiolítico, porque muitas vezes a pessoa come por compulsão, tá certo? Até bloqueadores de apetite. E mais nessa linha, não tanto algo que vai fazer, olha, esse remédio é um queimador de gordura. Tem o tal do Ozempic que o pessoal usa, que é um remédio para diabetes. E o efeito colateral dele é exatamente esse. Ele acaba consumindo o tecido adiposo, tá certo? Mas ele é caro e apenas com prescrição médica. Tá certo? É um remédio injetável, você deve conhecer. Sim. Se tornou uma febre. E quem tinha poder aquisitivo fez muito uso do Ozempic, com bons resultados. Mas o que acontece? Se você não tem uma reeducação alimentar, hoje a gente usa esse termo mais do que dieta, a reeducação alimentar. Você se reprogramar para comer direito, não apenas durante o processo de perda de peso, mas para que você conserve isso após a chegada, tá certo? Se você não tiver uma diferença de rotina, você não tiver aquela consciência de que eu preciso me manter ativo, você não descobrir qual é o seu exercício e não executá-lo com disciplina, você vai voltar onde você está. Então o remédio, ele faz parte, o fármaco, ele faz parte, mas não de forma milagrosa. Ele precisa agir em conjunto com a vontade do paciente.
Entendeu? Entendi. Então, hoje, mais do que nunca, nós temos equipes multidisciplinares. Quando hoje alguém me procura, que está bem acima do peso, eu indico um médico endócrino ou um médico do esporte. Para fazer toda a avaliação. Para fazer toda a avaliação. Eu tenho nutricionista que vai trabalhar com essa pessoa. Ela vai passar por uma nutricionista. E em conjunto, a gente chega lá. Você entendeu? E hoje é perigoso que as pessoas... Tudo que elas querem saber, elas vão para o YouTube. É tudo. E às vezes acaba vendo o vídeo fora de contexto e utilizando medicamentos que vai causar uma reação ali. Isso é muito perigoso. Quando você vai pro YouTube, você vê assim: elimine sua barriga em 10 dias. Os melhores exercícios. Desconfie. Desconfie. Nada na vida é fácil. Não tem nada de fácil. Tudo é com esforço. É possível? Mas é com esforço. Não tem nada de fácil. E tem muitas pessoas também que, por exemplo, elas se pesam na balança, de repente está pesando 70, 80 quilos. Nossa, eu engordei. Só que tem a massa magra e tem a questão da gordura. Como que eu faço para entender se eu tô gordo, se eu tô acima do peso? Boa pergunta. Olha que interessante. Por isso que é legal uma equipe multidisciplinar. Quando você passa num médico do esporte, por exemplo, ele pode já no consultório dele fazer um teste de bioimpedância com você. Ele vai ligar em você eletrodos e esses eletrodos, eles te mostram exatamente o seu percentual de gordura e de massa magra. De repente ele não fez, mas a nutricionista obrigatoriamente vai fazer, porque é com base nesses dados que ela vai ter o seu percentual de calorias que ela vai trabalhar e o quanto ela vai tirar da sua dieta. Tem um teste laboratorial hoje que é sensacional, chamado DEXA. É como se fosse uma densitometria óssea. Ela te dá exatamente o percentual de massa magra, percentual de água, percentual de massa gorda e onde está o maior acúmulo de gordura. Por exemplo, o homem acumula mais no abdômen, a mulher acumula muito interno de coxa e quadril. Entendeu? São pontos de distribuição, né, de gordura no corpo que são próprios de cada indivíduo. Aí eu fiz a separação pelo gênero masculino e feminino, tá certo? Mas tem homem, por exemplo, que começa a engordar no peito, ele começa a ter gordura na mama. E fica com aquele peito caído, não é? Então precisa fazer um teste para que você veja onde está, o que está acontecendo, e então você conjugue esse resultado com a balança. Porque aquele número da balança, ele é só um número. Por exemplo, hoje, se a gente for falar de IMC, o Índice de Massa Corpórea. O Índice de Massa Corpórea é um controle populacional. Normalmente, para quem não faz atividade física. Você divide o seu peso pela altura ao quadrado e aquele número, aquele resultado, ele tem uma leitura. De 18 até 24,9, você está ok. De 25 até 29,9, você está com sobrepeso. De 30 até 35, até 34,9, melhor dizendo, obesidade nível 1. De 35 a 39,9, obesidade nível 2. E se der de 40 para cima, é o que a gente chama de obesidade mórbida. Aí já tá bem complicado a situação. Aí é complicado e normalmente tem um direcionamento para tal da cirurgia bariátrica. O que é uma solução, mas também traz as suas sequelas. O sistema imunológico, ele é destruído nessa cirurgia. Ronaldo, só o pessoal de casa entender o que é uma cirurgia bariátrica, porque às vezes a pessoa não tem conhecimento. O que seria essa cirurgia? A cirurgia bariátrica é o seguinte: quando você come, tudo que você come passa por um órgão chamado estômago. E esse estômago, ele é elástico, então ele vai dilatando, tá certo? A saciedade vem quando o alimento, ele toca as paredes do estômago. Então, se você tem um estômago de tamanho normal, você come ali 400 gramas de comida, você encheu. E os perceptores de saciedade são ativados. Deu, pode parar. Mas se você vai laceando, você tem que comer muito até que você tenha a sensação de saciedade. A cirurgia bariátrica, ela diminui o tamanho do seu estômago. Eles têm algumas técnicas para isso. Alguns estômagos são reduzidos cirurgicamente, em outros são colocados anéis de redução. Mas aí você come um pouquinho, ele encosta na parede do estômago. Deu, acabou. Então, forçosamente, você vai comer menos. Tá certo? Forçosamente. Certo. Mas aí você começa a pensar no corpo como um todo. O seu sistema digestivo, ele vai além do estômago. Quando a gente pensa em termos de absorção
de nutrientes, a gente está pensando, por exemplo, em intestino, e as pessoas nem falam nisso. É lá na microbiota que você tem absorção do intestino. É lá que muitas paredes de imunidade são formadas. É lá que muitos hormônios recebem a sinalização para serem produzidos no cérebro. Então, quando você faz uma cirurgia bariátrica, você mexe com você como um todo. Entende? Eu entendo, eu não estou aqui pregando contra a cirurgia bariátrica, porque em alguns casos ela é a solução e ponto. Mas, se você puder, evite. Os médicos, eles têm um protocolo para isso, até para que a pessoa não fale, não, eu engordei e vou lá fazer a bariátrica. Não, eles te induzem a lutar contra isso. Para que você use o seu corpo a seu favor e não destrua os seus sistemas de defesa. Entende? Sim. Então a cirurgia bariátrica é isso. Porque tem até a questão psicológica, né? Porque, totalmente. Por exemplo, a pessoa está acostumada a comer, de repente, 2, 3 pratos de comida. Reduzir o estômago. Só que a mente tem que entender, a pessoa tem que se policiar de novo para comer menos. Você bateu em cima. Todas as pessoas que fazem, participam do processo de cirurgia bariátrica, elas têm que ter um acompanhamento psicológico. Mexe demais com a pessoa, mexe muito. É um outro você, é uma outra realidade, é uma outra configuração, e você precisa aprender a se situar dentro daquilo. Entendeu? Então, a ideia, mais uma vez, é que se evite. É que você não deixe chegar até lá. Entendeu? Você evite, você use de todas as armas que você tem para que você lide com o seu sobrepeso antes de chegar a um ponto que não tenha mais volta. Entendeu? Entendi. De forma natural ali, tentar... O ideal é que não chegue a esse ponto. O ideal é que não chegue. E é justamente, pessoal, por isso que nós estamos aqui. Trouxemos hoje o Ronaldo aqui justamente para trazer esse alerta. Porque as pessoas esperam chegar no ápice da situação para poder tomar decisões de praticar atividade física, correr num parque, fazer exercício, ir para academia. E nós estamos aqui para trazer justamente esse podcast como uma forma de alerta para você cuidar da sua saúde, para que você cuide do seu corpo, porque tudo isso é muito importante para nós. Porque é como diz o ditado, você é o que você come. Exatamente isso. Comeu muita besteira, o corpo não fica saudável, né? E tratando da parte da alimentação, o que você sugere, Ronaldo, para uma pessoa que está numa situação de sedentarismo, está se alimentando mal? Quais são os alimentos que essa pessoa deve evitar? Quando a gente fala em alimentação, a gente está entrando num outro departamento, tá certo? A gente está falando aqui de uma disciplina que diz respeito aos nutricionistas, mas eu vou responder a tua pergunta, tá? Sem querer me passar por eles, tá certo, gente? Eu sou educador físico, tá bom? E tenho todo o respeito pelos nutris, inclusive trabalho com alguns, não é? Mas é assim, primeira dica, fuja dos alimentos processados. O que é alimento processado? Aquele industrializado. E normalmente são gostosos, né? Salsicha, mortadela, pepperoni, carnes enlatadas, pizza, quando você compra aquela pizza pronta, que já está no mercado, ela é riquíssima em sódio. Ela é riquíssima em conservantes. Ela não tem nada a ver com a pizza que você pede ali na pizzaria, tá certo? É outra. Ela é outra. Alimentos com excesso de açúcar e cuidado com aquele alimento, olha, alimento livre de gordura. O alimento que é livre de gordura, Emerson, ele também engorda. O alimento zero gordura também engorda. Só para você ter uma ideia, açúcar engorda, não engorda? Mas Sim. Não tem gordura. Ele se torna. Mas o açúcar não tem gordura, mas ele se torna. Então a pessoa fala, não, mas eu não tô comendo nada com gordura. Mas isso te engorda. Entende? Entendi. Então, tem muita pegadinha quando a gente fala em alimentação. Por exemplo, eu sou de uma época em que era muito mais interessante você tomar um suco de caixinha do que tomar refrigerante. Se você soubesse a quantidade de açúcar que tem no suco natural, e nós caímos nessa. Ah, barrinha de cereal, um veneno. Não caia nessa, não caia nessa. É sério? Sério. Pena que nós não temos aqui nenhuma, porque eu ia te mostrar o rótulo. Quando você lê o rótulo, de uma forma bem simplista, você vê lá. Carboidratos, gorduras e proteínas são os 3 macronutrientes. 1 grama de carboidrato tem 4 calorias.
1 grama de proteína tem 4 calorias. E 1 grama de gordura tem 9 calorias. Nossa. Então, quando você faz o cálculo, fala assim, gente, eu tô comendo gordura pra caramba. Tô comendo açúcar pra caramba. Parece tão pouco, né? Não, eu tenho cereal ali, vem aveia. Não, mas tem a frutinha junto. É um veneno. Sai disso, sai disso. Aí tem muitas pessoas que substituem até alimentações por essas barras, né? Sim, Cereal. E olha que interessante. Comer bem, a gente chama de comer limpo, que é a comida boa. É mais barato do que se pensa, mais barato do que comer outras coisas. Por exemplo, hoje a minha dieta gira em torno de arroz, macarrão, batata, feijão e um tipo de carne. E sim, claro, verduras e legumes. Mas é muito mais barato do que você comprar qualquer alimento, um lanche que você vai pedir, você gasta muito mais. Entende? Qualquer coisa que você peça no mercado, você gasta muito mais. Entendi. E eu prefiro comer, inclusive, a usar suplemento. É melhor você comer um bife do que você tomar uma dose de whey protein. Não sou contra o whey protein, eu também uso. Mas eu uso como suplemento, como complemento. Quando a gente pensa na proteína em si, 30 gramas de proteína que venham da carne iguais às 30 gramas de proteína que o whey fornece. Beleza. Mas a carne me dá ferro, me dá creatina, me dá zinco, me dá um monte de outros minerais que o whey não me dá. Qual é a função do whey? O whey é o seguinte. Quando você faz um treinamento de resistência, você vai para uma academia fazer musculação e você tem o objetivo de ganhar massa muscular. Então você tem que comer pelo menos 2 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Então eu peso 105 quilos. Eu preciso comer pelo menos 210 gramas de proteína por dia. Então, hoje eu faço 5 marmitas, por exemplo, com 300 gramas de arroz e 200 gramas de carne. Cada 200 gramas de carne ali vai me dar entre 50 e 60 gramas de proteína. Okay. Tá certo? Se eu não atingir o percentual de proteína que eu preciso pro dia, então eu tomo uma dose de whey, porque eu vou compor a proteína que eu preciso pro dia. Você entende? O whey só funciona para isso, para compor a proteína do dia. Então hoje muita gente começa a treinar e fala assim, mas eu preciso comprar whey. Calma. Primeiro você tem que tentar comer. Se você não pode comer, porque muitas vezes você tá na rua, a gente trabalha. Então, se você está na rua e você não tem a oportunidade de parar para comer, você vai tomar uma dose de whey. É uma forma facilitada de você compor a sua proteína. Mas você acha mesmo que esses atletas de alto nível que fazem a propaganda do whey, que eles dependem do whey, eles comem o dia inteiro. Eles conseguem tudo na alimentação. Tudo na alimentação. Você não precisa do whey, entendeu? Então, eu tô pregando contra o whey? De jeito nenhum. Eu uso, porque eu dependo de compor a minha proteína no dia. E às vezes você chega em casa, você tem a oportunidade de comer, e sabe aquele dia que você fala assim, você tem vontade de comer e não quer comer? Já viveu esse momento? Faz lá um shake, põe a proteína, resolve a parada. Entendi. Simples. Mas o whey é isso. Porque tem muitas pessoas que falam diversas coisas sobre o whey, inclusive que dá energia pra você treinar. Não. Então não tem ligação com isso. Não. Ele é mais pra repor aí o seu desgaste metabólico, entendeu? O whey é um dos 3 suplementos hoje que tem comprovação científica. Só 3 suplementos hoje tem comprovação. O whey, a creatina e a cafeína. Esses 3 têm confirmações científicas de veracidade. Eles funcionam. Os demais ainda, os estudos estão em evolução. Estão progredindo para ver se vai chegar em algum canto. Mas esses 3 realmente funcionam. Creatina, já que eu citei, né? A creatina... Todos nós temos um depósito de creatina no corpo. E para que ela funciona? Para moeda energética. Você deve se lembrar, quando você estava no ginásio, você viu lá sistema ATP, CP, creatina fosfato, algo nessa linha. Certo. É a sua moeda energética. Você toma creatina no dia, não para que ela te dê força para o treino. Você já tem no seu corpo 150 a 180 gramas de creatina estocadas. Então você vai usar essa. Por que você toma creatina? Para repor o que você gastou. Então eu não preciso tomar antes ou depois do treino. Eu tenho que tomar no dia. Entende? Entendi. Em dia que pra treina repor. E o dia que não treina. E vou dizer mais, todo mundo deveria usar creatina. Porque todos nós precisamos desse sistema energético.
Até quem não treina deveria usar creatina. Mesmo a pessoa sem frequentar uma academia, mesmo sem, seria interessante ela consumir. Vai melhorar a qualidade de vida dela. Ah, mas eu tô acima do peso. Não vai te engordar. Ah, mas eu tô magro demais. Não vai te emagrecer também. Não, a creatina é só para te ajudar no seu sistema energético. Então é um mito que a creatina engorda. Inclusive, o mito que ela fazia mal pro rim, que ela agride o rim, não tem nada a ver. Pô, você pode usar a creatina na dose recomendada, que você não vai ter problema nenhum, só benefício. Bacana, muito bom. E falando sobre esse assunto, da questão dos mitos, vamos falar um pouquinho agora sobre hormônio. Hormônio. A gente sabe que quando o ser humano ele chega a uma determinada idade, ele já não consegue mais exercer as atividades, as funções que ele fazia antes. Sim. Ele começa a ter ali uma perda gradativa dos hormônios corporais. A pessoa que frequenta a academia, tem muitas pessoas que utilizam ali hormônios para desenvolver os músculos. Sim. Ok? Eu posso fazer uma reposição hormonal sem ficar bombado, grandão? Excelente pergunta. Olha que interessante, Emerson. O homem, ele tem algo que acontece com ele a partir dos 30, 35 anos, até os 50, 55, ele tem ali o início da andropausa. A andropausa, ela é semelhante, mas eu não posso fazer uma comparação direta com a menopausa que acontece com as mulheres. Certo. No caso da menopausa, existe um divisor de águas que é a interrupção do ciclo menstrual. A mulher, quando menopausa, ela não menstrua mais. Ponto. Para o homem, ele começa aos 30, 35 a ter uma perda de testosterona na casa de 1 a 1,5% ao ano. E isso vai acontecendo gradativamente, ele não vai muito percebendo. Nós somos adaptáveis ao meio. O homem tem essa habilidade. O homem vive no gelo do polo e também vive no meio do deserto. O homem dá jeito para tudo. Consegue se adaptar, né? Fora aquele preconceito do homem, não, tô sempre bem, tá tudo certo, né? Mas a grande verdade é que chega um momento que essa perda de testosterona ela é considerável. Então, não é só relacionado à libido, perda ou diminuição da libido. Não é só relação com a ereção. Não, vai muito além. Você começa a ter problema de visão, você começa a perder visão, perder audição e perder velocidade na resposta motora. A perda de reflexo, porque você passa a perder de 50 a 100 mil neurônios por dia por conta da baixa de testosterona. Nossa. Agora, a testosterona, ela precisa... Você teve lá a baixa de testosterona. Se você é sedentário, você vai procurar um médico e ele vai te dizer o seguinte: primeira coisa, vamos arrumar o seu estilo de vida. Primeira coisa que ele vai fazer, você tá comendo demais? Começa a comer menos. Tem gente que come muito pouco, tem que comer mais. Então vamos ter uma dieta normocalórica, nem hiper, nem hipocalórica. Ah, mas eu não sou sedentário, eu treino. Vamos ver se eu treino. Ah, eu treino 2 horas por dia, vamos treinar menos. Ah, não, mas eu faço um treino leve, acelera. Então você tem que ter um treino normalizado em termos de desgaste também. Olha a mudança de conduta. Certo. Tá certo? Fez isso, em 3 meses, você repete lá o exame de sangue, porque a baixa da testo, ela é feita através de um exame de sangue, onde você pede o panorama hormonal. E aquilo é só uma foto. Se você fizer o mesmo exame 3 vezes no dia, pode dar 3 resultados diferentes, tá certo? Mas vamos lá. Você teve ali uma baixa de testo, você vai primeiro corrigir as suas rotinas. Nós vivemos hoje sobre um estresse, muitas vezes, acima do que deveríamos. Você passa a ter a liberação de um hormônio chamado cortisol, que é o hormônio do estresse, que ele te incha, ele te deixa ansioso e ele é inimigo da testosterona. Ele coíbe a produção de testo. Então, é até bizarro, mas tem médico que fala assim, não, vamos controlar o estresse. Como, criatura? Como é que eu controlo o estresse? Mas tudo bem. Mas você fez aí os seus ajustes. Não deu certo. Segundo passo, ele vai tentar fitoterápicos com você. Ele vai tentar alimentos da classe chamada adaptógenos. Tríbulos terrestres, maca peruana, ashwagandha. Ele vai tentar estimular. Isso melhora mais a libido do que a produção de testo. Mas ele, às vezes, passa por isso. Não deu. Ok. Então ele vai tentar um fármaco que é controlador, ele vai tentar regularizar a tua produção de testo. Ele vai entrar aí com algo chamado clomifeno, tamoxifeno, que vai estimular
o teu testículo a produzir a sua testosterona, ou vai entrar com uma injeção de HCG, que é a gonadotrofina humana. Vai estimular a sua produção. Ok, não deu certo. Ou às vezes dá certo, ali subiu, foi para 500, 800. 800 é ótimo. Chegou em 800, aí ele tira. Se você descer e ficar com 500, 600, considerando que os seus valores de referência são de 200 a 900, ficou no meio pro alto, tá bom. Mas tem gente que tá com 200, chega a 800 com o uso do fármaco, certo, induzindo a sua produção. Quando tira, volta para 200, então não resolve. Então parte para reposição. A reposição hormonal, você tem 3 vias. Você pode usar o gel, que é bioidêntico. Ele normalmente ele usa uma penetração por via errada, porque a sua pele ela é um sistema de saída, é um sistema exócrino. Você transpira por ela, mas sim, a gente tenta colocar o gel por ali. Tá certo? Faz ele entrar na sua pele. Pelos poros. Isso. Então ele atinge a circulação e isso te aumenta 200 até 300. Você vai chegar nos 500 ali, melhora. Mas às vezes não tá bom ainda. Tem gente que fica bem aí, tá certo? Também tem que considerar o quanto aquele valor numérico é preponderante para você, é importante para você ou não. Tem gente que funciona muito bem, tá voando com 400, tá bom. Tem gente que continua rastejando. Não deu certo aí com o medicamento bioidêntico, com o gel. Aí você tem mais 2 fontes. Você vai fazer o injetável, ou você vai, se você tiver mais dinheiro, você vai colocar um chip de liberação. Tá certo? Então hoje tá aí perto de 5, 7 mil. Você faz um chip, antigamente era conhecido como chip da beleza. Então, homens e mulheres acabam usando, ele é um chip subcutâneo de liberação com um temporizador, ele vai liberando no tempo aquela taxa de testosterona, e você não se torna refém da agulhada. Senão, você tem que tomar uma agulhada que obedece aí um ciclo normalmente de 15 dias. Então, testosterona, tanto o homem quanto a mulher pode tomar? Então, a mulher também toma. É que a taxa de testo da mulher é muito menor que a nossa. A mulher não acaba tendo esse problema com a testo da mesma forma que a gente. Olha bem, a nossa testo é de 200 a 900. A da mulher, o máximo é 60. Mas é de 200 a 900 normal? Normal. Certo. Entendeu? Então, embora exista essa referência de normalidade, tem que ver o quanto isso é normal para você. É aquilo que eu te falei. De repente, com 400... Você tem 2 indivíduos com 400. Um tá voando, o outro tá se arrastando. Então esse que tá se arrastando precisa de mais. Enquanto esse se resolveu com 400. Por conta do metabolismo que é diferente. Exatamente. A genética aí, ela é diretiva total, entendeu? Então a mulher, ela tem também uma deficiência de testo, mas normalmente é muito pequena. A mulher acaba não repondo o testo, ela acaba repondo estrógeno. Entendi. Então quando a mulher, ela injeta o testosterona acima do limite dela, ela começa a adquirir características ali masculinas. Sim. Voz. Sim, voz, crescimento de pelos, peito, nas costas, axila, às vezes barba. Às vezes até barba. Nossa. Hoje você vê aí os casos de transformação, mudança de gênero. Não é como é que faz isso? Com uso de hormônio. A mulher adquire barba, ela muda a voz. Entendi. Entre outras coisas que ela faz. Né? E com qual idade você recomenda a pessoa fazer um exame para saber se ela precisa fazer uma reposição? Então, essa idade, ela vai dar sinais. Então, quando você sentir, você já passou dos 40 e você sente que, ou por força de uma carga horária de trabalho muito grande, ou por situações de estresse que fugiram do seu controle, você sente que você está dormindo mal, está dormindo pouco. Tem estudos que mostram, só fazendo um paralelo, que pessoas com níveis normais de testosterona, que dormiam 8 horas por noite, uma semana elas ficaram dormindo 5 horas. Reduziram em uma semana de 8 para 5. Certo. A taxa de testosterona caiu 10%. Deu pra entender? Entendi. Então, olha o quanto o sono interfere. Então você tá dormindo mal, você sente que tá mais esquecido das coisas, você percebe que você tá fazendo mais esforço para desempenhar as mesmas coisas, você está se cansando mais, você começa a ter
dificuldade com libido, com ereção, você sente que o desejo é outro, é hora de procurar um médico, porque você pode sim estar precisando. Depressão também? A depressão também é um sinônimo, é um dos sinais aí da queda de testo. A depressão, ela começa com uma ansiedade, uma tristeza aguda, mudanças bruscas de humor, e você começa a ficar recluso, você acaba deprimido, chegando a pensamentos de suicídio. Nossa. E aí existe aquele tabu, o homem fala, não, eu não vou no médico. Besteira. Tem que romper com isso e tem que procurar ajuda médica. E tudo isso por conta de um hormônio. De um hormônio. Nosso corpo é algo espetacular, né? Um hormônio gera tudo isso na pessoa. O hormônio, a função dele, ele é um mensageiro, tá certo? O hormônio nada mais é do que um mensageiro. Ele tem funções que ele transmite. Então, muitas funções no corpo do homem, do gênero masculino, dependem de uma descarga ideal desse hormônio testosterona. Então, é ela que leva o homem, a queda dela é que leva o homem à tal da andropausa. A andropausa é algo que muita gente está e ainda não se deu conta. Acha que são sintomas naturais do envelhecimento. E não. Não. Tem que romper com isso. Precisa procurar ajuda médica. E quantas vezes, assim, no ano, a pessoa deve procurar um médico? Eu gosto de pensar que uma vez no ano é o mínimo possível necessário. Então o mínimo é uma vez no ano? O mínimo é uma vez no ano. Mas para fazer diversos tipos de exame? Tem que fazer um check-up geral. E se vamos considerar que a pessoa foi e tá tudo bem com ela, ou que o médico fez ajustes pequenos. Uma vez no ano tá bom. Mas dependendo do que acontece, a cada 6 meses ela tem que voltar. Ela precisa voltar. Ele tem que voltar no médico. Tem que refazer os exames. De repente ele tem aí alguma intercorrência que precise de uma vistoria médica mais acirrada. Então não se poupe, faça isso, cuide de você. Cuide porque de você. Hoje o homem ele pensa assim, não, semana que vem eu vou. Aí semana que vem chega, ele não vai. Não, mês que vem eu vou marcar um médico. Mês que vem chega e ele não marca um médico. Essa procrastinação acaba com o ser humano. Acaba. Tanto na questão médica, quanto na questão dos exercícios físicos. Olha que interessante, Emerson. Muita gente hoje... algumas pessoas não sabem o que é procrastinar. Procrastinar é você adiar, você postergar. Algo que você deveria fazer e simplesmente não faz. E normalmente você se torna campeão em dar desculpas para aquilo. Porque você tem a motivação correta, você tem um motivo. Você tem sintomas, tá certo? Muita gente sabe que o exercício é bom, que fazer dieta é importante, mas deixa para o dia de amanhã. Então, olha que interessante. Tem jovens que postergam o exercício físico porque olham para o futuro. Falam, não, eu tenho tempo no futuro, eu posso fazer depois, ainda sou novo. O que está na meia-idade ou que já avançou para a casa dos 60, fala, meu tempo já passou. Ele olha para o passado. Meu tempo já passou, não dá mais. E os dois estão equivocados, porque os dois perdem a oportunidade do hoje. E os dois melhorariam hoje. Tem um caso, ele foi noticiado aqui por todos os veículos da mídia do Brasil, tem mais ou menos um mês. Mostra a história de um irlandês chamado Richard Morgan. Ele começou a fazer atividade física aos 73 anos. 73. E hoje ele tem 93 e ele tem os marcadores de saúde de um homem de 30. Entenda como marcadores de saúde: a normalização da pressão arterial, dos níveis de colesterol, dos níveis de testosterona, dos níveis de glicemia. Então ele tem a fisiologia de um homem de 30 aos 93. Detalhe, tem 15% de gordura no corpo. Ele é atlético. Então nunca é tarde demais, né? Nunca é tarde pra gente poder praticar atividade física e a exemplo dele, saudáveis. Eu tenho outros, tá? Eu tenho uma assessoria esportiva e eu tenho cases de sucesso lá. Eu tenho pessoas que começaram a treinar bem mais tarde. Eu tive um caso de uma mulher que começou a treinar comigo, ela tinha 80 anos. Ela caiu da escada e ela ficou dependente de andador. Então, o primeiro tabu a ser quebrado. Uma mulher de 80 anos veio treinar com um homem, tá certo? Então, como eu já tinha contato profissional com o filho dela, eu fui indicado. Ela tinha 80 anos? 80 anos. Ela treinou comigo até os 88. Ela treinou comigo por 8 anos.
Aí o Alzheimer, infelizmente, impediu a continuidade. Mas olha só o que aconteceu nesses 8 anos. Com 6 meses, ela não usava nem andador, nem bengala mais. Com 2 anos de treino, ela começou já a fazer agachamentos e flexões de braço. Aos 88 anos, ela fazia agachamentos afundos, que é agachamento unilateral, séries de 10, fazia flexões de braço, ela fazia 10 flexões de braço com o joelho no chão. Nossa! Ela caminhava na esteira a 5 km por hora, ela estava voando aos 88. E essa condição física, inclusive, postergou o estado dela, porque ela viveu muito com o Alzheimer, porque ela tinha uma boa condição física. E ela começou aos 80. Porque tem pessoas que não conseguem nem fazer 10 flexões de braço. Às vezes tem 30 anos de idade e não consegue fazer 10. E ela aos 88, ela fazia 10. Sensacional, hein? Qual que é a mágica? Não tem. É a continuidade, é a disciplina. É o fruto de um exercício bem feito, entendeu? É Ronaldo, só isso. uma pessoa que tá vivendo uma vida de procrastinação, você que tá nos assistindo aí, o que ele tem que fazer para mudar de vida? Não, vou deixar de procrastinar. Qual é a primeira decisão que ele tem que tomar? A primeira decisão é a seguinte: ele precisa parar de dar desculpas. Porque tem gente que diz assim: ah, mas eu não tenho tempo. Eu trabalho, eu estudo, eu tenho compromisso social, eu tenho compromisso com a família. Uma coisa que a gente precisa entender é que quando você não cuida de você, você não tem amor próprio. E o seu único vínculo com este mundo é o seu corpo. Porque quando ele fechar os olhos, a eternidade vai receber o teu espírito. Mas se o seu corpo se deteriorar, acaba. Tá certo? Então, comece hoje. Você tem motivo para fazer. Pare de dar desculpas. Uma outra desculpa que o pessoal costuma dar: ah, mas eu tenho dor, eu tenho limitação física. Mas muitos tratamentos hoje, eles têm indicação de atividade física. A própria fisioterapia é uma precursora do exercício. Sim. Ah, a pessoa vai para físio, mas ela não entende que a continuidade disso é o exercício físico. Tá certo? A fisioterapia já é aquele início da movimentação. Outra coisa: ah, mas é caro demais. Não, hoje você tem academias com preços vários. Você, como eu falei, você não precisa gastar nem com suplemento se você se alimentar direitinho. Uhum. Ah, mas eu queria ter um personal e não posso. Mas existem assessorias esportivas que são muito mais baratas e você tem um bom acompanhamento se você quiser de fato. Tá certo? Então, se você hoje está procrastinando por alguma razão, simplesmente decida. Diga assim: eu vou começar hoje, não é amanhã, é hoje. E mude hoje. Mude. Sabe? Começa um pouquinho por dia. Todo começo é pequeno. Todo começo é pequeno. Uma coisa que o pessoal às vezes desconsidera, e eu não sei se você já ouviu, eu sei que nós estamos aqui num ambiente, eu estou falando principalmente para cristãos. E eu já ouvi muito isso. Olha, crente não bebe, mas o que come... Já ouviu isso? Sim, então, muitas vezes. Então, mas lá em Romanos 13:13, 1 Pedro 4:3 e outros textos, você vai ler o seguinte: que a glutonaria também é pecado. Então, domínio próprio, Gálatas capítulo 5, né? Domínio próprio. Gálatas também fala isso, ele vai listando ali as manifestações, as obras da carne, também fala sobre glutonaria. Então não basta não beber, tem que ser comedido no comer também. Claro que a gente gosta de comer. E eu não estou falando de uma vez você se regozijar com a família, porque existem as celebrações. Sim. Eu estou falando do todo dia. Qual é o todo dia? Mas a pessoa transforma a exceção em regra. E uma coisa que eu aprendi é que a exceção só se torna regra para os tolos. Então não faça nunca da exceção a regra. Não é verdade? É verdade. Quando você é disciplinado, você chega lá. Não tem segredo. Mas você precisa pagar o preço. Disciplina é tudo. Nós temos que ter disciplina. Simples. Pessoal, e para vocês que estão em casa, curta esse vídeo, comente. É muito importante você comentar no vídeo, você compartilhar, para que o maior número de pessoas possível seja alcançados. Porque muitas pessoas precisam de receber essa informação. Talvez muitas pessoas não tenham o conhecimento sobre o assunto que nós estamos tratando aqui. E você compartilhando esse vídeo vai alcançar um número maior de pessoas. E já aproveitando, para você que tem o desejo, né, de crescer na graça e no conhecimento das Escrituras, nós temos aqui a FAB.
A FAB, a Faculdade Batista, uma faculdade abençoada. Amém. Nós temos aqui cursos desde o nível básico ao bacharel em teologia. Então, para você que quer conhecer mais das Escrituras, quer crescer em conhecimento, procure a FAB, tá? Nós iremos deixar aí as informações da faculdade, tá bom? Procure o conhecimento bíblico, que é muito importante. Procure deixar de procrastinar. Amém. Como disse aqui o nosso querido irmão Ronaldo, porque a procrastinação acaba com a pessoa. Isso aí. Eu acho que muitas pessoas, elas hoje estão frustradas por conta da procrastinação. A procrastinação, ela faz com que a pessoa fique estagnada. Em todos os sentidos. Em tudo. Não só no exercício físico. Por exemplo, a FAB. Eu sou bacharelando na FAB. Eu me lembro quando eu entrei. São 3 anos de curso no bacharel. Esse aqui é meu último. Já tô com saudades. Passa muito rápido. Muito rápido. Ronaldo, antes da gente encerrar, eu queria que você falasse quais são os exercícios ideais para uma pessoa que quer sair do sedentarismo, uma pessoa que de repente escutou o podcast e falou, preciso mudar de vida. Só que eu não sei me organizar para eu poder criar um cronograma e poder praticar atividade física. Como que a pessoa no dia a dia dela ali, ela pode colocar algumas atividades, exercícios para melhorar a qualidade de vida dela? Essa pergunta é muito boa. A resposta, ela tem uma interpretação de cunho individual, mas eu vou dar aqui algumas dicas, tá certo? Ok. Então, assim, primeiro, considere a motivação que você precisa para fazer exercício. Imagina que você foi no médico e ele falou, olha, você tem mais 2 meses de vida se você não fizer exercício. Todo mundo responde a isso. É simples assim. Ah, mas não é verdade. Mas pode ser. Mas bem pode ser. Sim. Comece com algo que você gosta. Começa com uma atitude prazerosa. Começa com uma atividade que você gosta. O que você gosta de fazer? Gosta de pedalar? Comece pedalando. Proponha desafios pequenos. Comece com 2 vezes na semana. Aumente para 3 vezes na semana. Aumente para 4 vezes na semana. Comece com 15 minutos. Vá aumentando para 25, 30 minutos. Ok. Você precisa ter 2 frentes de trabalho. Uma delas é a frente de trabalho aeróbica, que favorece a melhora do sistema cardiovascular. O que seria a aeróbica? O exercício aeróbico é um exercício que tem baixa intensidade, mas longa duração. Então, por exemplo, eu vou fazer uma caminhada acelerada por 20 minutos. Ok. Vou pedalar, mas vou pedalar por 30 minutos. Ok. Isso é um exercício aeróbico. Pode ser a bicicleta na rua, pode ser uma bicicleta em casa, pode ser algo que você tem em casa, um ciclo ergômetro, um remo daqueles que você às vezes tem em casa. Algumas pessoas têm no condomínio isso, tá certo? Então esse exercício que vai exigir do seu coração, vai elevar o seu batimento cardíaco e vai mantê-lo numa faixa de 130 a 140 por algum tempo. Esse é um exercício aeróbico. O exercício anaeróbico é o exercício resistido, normalmente um exercício de musculação, um exercício de intensidade mais alta. Então você tem um exercício, por exemplo, uma série de supino dura 20 segundos, mas é um exercício de alta intensidade. Então você precisa tanto de um exercício aeróbico para fortalecer o seu sistema cardiovascular, como você precisa de um exercício de intensidade. Você precisa fortalecer os seus músculos, os seus tendões, os seus ligamentos, as articulações. E se você já passou dos 60, você precisa necessariamente fazer exercícios de força, de equilíbrio, de coordenação. Quantas pessoas hoje, principalmente homem, tá, Emerson? Ah, mas eu caminho, eu jogo bola, eu não treino perna. O que acontece? Eu recebo muito paciente, muito homem com mais de 80 anos que não consegue mais levantar o pé para caminhar. Ele arrasta o pé. Então, aumenta a possibilidade de queda. E quando ele cai, ele já não tem mais o ato reflexo de se proteger. E normalmente caem com o rosto no chão. E muitas vezes atravessando rua. Então, você deve conhecer já casos assim, você já viu casos assim. Nós temos fibras musculares diferentes, Emerson, olha que interessante. Nós temos fibras que treinam resistência, que são diferentes das fibras musculares que treinam força. Por exemplo, você pode ter na sua família ou na memória um idoso que caminha com tranquilidade, devagar, mas caminha, sem nenhum anteparo, sem bengala e sem andador. Mas para se sentar e se levantar, sofre.
Precisa de ajuda. Precisa de ajuda. Sentar no sofá, porque levantar. a fibra vermelha faz a caminhada, mas é uma fibra branca que faz força. Então, entendi. Quando você faz o exercício aeróbico, você trabalha a sua fibra vermelha, mas a força só vem quando você treina a fibra branca. Então, são coisas diferentes. Entendeu? Então, eu não posso dizer, faça só isso ou só aquilo. Não. Você precisa fazer o exercício de força. Obrigatoriamente. Não tem como fugir. Aprenda a gostar. Maravilha. E esse ano, meus irmãos, nós estamos aqui na Igreja Batista tratando da temática família. Amém. Para eu cuidar da minha família, eu tenho que me cuidar primeiro. Isso mesmo. Eu não consigo cuidar da minha família se eu não cuidar de mim mesmo. Foi uma recomendação do apóstolo Paulo para Timóteo. Amém. Cuide de ti mesmo. Isso. Então, cuide de você mesmo, cuide da sua saúde, cuide da sua alimentação, trate de fazer os exercícios físicos para que você venha ter uma qualidade de vida melhor para cuidar da sua família. Você que ainda não conhece a nossa igreja, nós somos aqui da Igreja Batista. Nós iremos te receber com muito carinho. Estamos localizados aqui na rua Silvio Lagreca, número 251. Você será recebido com muito carinho, com muito amor aqui pelos nossos irmãos. Eu tenho certeza que será uma bênção cultuar com você. Venha conhecer a nossa igreja, venha participar dos nossos cultos. Será uma bênção. Pastor Ronaldo, faça as suas considerações finais. Foi um prazer estar aqui com você, um prazer falar a você, espero ter contribuído, espero ter te deixado um pouco desconfortável com tudo que falei, porque é diante do desconforto que nós nos movemos. Se você precisar de mim, fica aí o meu contato, pode me procurar no Instagram, posso dar o Instagram? Com certeza. Treinador, _ Ronaldo Pereira, se você precisar, pode fazer perguntas, eu vou responder com todo carinho a você. Maravilha. Meus queridos irmãos, que Deus abençoe vocês. Fiquem com a graça e a paz do Senhor Jesus e até uma próxima. Que Deus abençoe.